Olá, amigos. Que bom poder estar juntamente com vocês em mais um trabalho. Dessa casa que eu só tenho que agradecer por mais essa oportunidade de estudar e hoje falar sobre Manuel Filomeno de Miranda, uma alma nobre que se destacou como um grande benfeitor espiritual, né? Que tanto colaborou com o espiritismo enquanto encarnado e continua a colaborar com a doutrina através da mediunidade de Divaldo Franco, né? Nos trazendo ainda muitos esclarecimentos, principalmente na área da mediunidade, desobsessão, reuniões mediúnicas, né? Mas antes de iniciarmos o nosso trabalho, eu gostaria de pedir que todos elevassem o pensamento e assim nos ligássemos ao plano maior, pedindo amparo, proteção, vibrações amorosas e sabedoria, para com clareza e tranquilidade eu possa transmitir o estudo que nos foi proposto para hoje. Então, o nome completo de Manuel Filomeno de Miranda é Manuel Filomeno, com PH, Baptista, com P mudo, de Miranda. A ortografia bem de acordo com sua época, né? Que foi meados do século XIX. Então, o Filomeno nasceu no dia 14 de novembro de 1876, em Jangada. Jangada fazia parte do município do Conde, no estado da Bahia. Então, domingo último, se ele estivesse entre nós, ele estaria completando 145 anos de idade, né? Ele era formado em ciências contábeis em comércio, que hoje nós conhecemos como contabilidade. Exerceu sua profissão com muita dedicação, ajudando sempre aqueles que o procuravam, né? Pudessem ou não retribuir os seus serviços. Então, ele já tinha uma predisposição para ajuda ao próximo, fazendo a caridade, né, através do seu trabalho. Em 1914, ele ficou muito doente e correu diversos médicos para procurar sanar essa sua deficiência, só que não obteve resultado positivo para sua melhora. E aí ele foi procurar um centro espírita e foi curado pelo médium Saturnino Fávila, na cidade de Alagoinhas. E esse médium o curou através de passes, água fluidificada, e complementava todo esse tratamento com remédios da flora medicinal, né, através da homeopatia já. Então, nessa época, ele conheceu o espírita baiano José Petitinga. Esse José Petitinga, ele era presidente da UEB, que é a União Espírita Baiana, né? Hoje, atual Federação Espírita do Estado da Bahia, né? Que foi fundada em 1915. E, a partir daí, Filomeno se interessou pelo estudo e prática do espiritismo, tornando-se frequentador assíduo dessa casa e um dos mais firmes adeptos dos ensinamentos da doutrina, né? A partir de 1921,
ele passou a integrar a diretoria da União Espírita Baiana, exercendo os cargos de segundo secretário entre 1921 e 1922, somente um ano. Daí, em seguida, ele passou a ser o primeiro secretário e ele atuou nesse cargo durante 17 anos, de 1922 até 1939, quando o José Pititinga desencarna. E aí ele assume a presidência da casa, função que exerceu até o seu desencarne em 1942. Então, durante esse longo período, né, Miranda foi um defensor e, além de defender, ele propagava o espiritismo, né? Então, onde ele estivesse, estaria a doutrina junto e a sua propaganda, sempre com competência de um abnegado, né? Dedicou-se com muito carinho às reuniões mediúnicas, especialmente as de desobsessão. Achava, olha só que interessante, muito importante que as instituições espíritas se preparassem convenientemente para o intercâmbio espiritual. Sempre sugeria aos trabalhadores dessas atividades de desobsessão que se resguardassem ao máximo. Como? Através da oração, da vigilância e do trabalho superior. Ele salientava a importância do trabalho da caridade para se precaver de sofrer ataques das entidades menos evoluídas. Dizia ele que você trabalhando em prol do outro, você afastava essas entidades que muitas vezes se tornam os obsessores, né? Encarnado ainda em defesa da doutrina, publicou 2 obras, só que com outro com pseudônimo, ele não colocou o nome dele, né? Essas 2 obras que ele escreveu enquanto encarnado, uma se chamava Resenha do Espiritismo na Bahia, e a outra é Excertos que Justificam o Espiritismo. Ainda publicou um pequeno texto impresso, eles chamam de opúsculo, né? Intitulado Por que Sou Espírita, em resposta ao padre Huberto Roden. Na véspera do seu desencarne, em 14 de julho de 1942, o trabalhador da Seara do Cristo ele já não podia mais comparecer fisicamente à federação, né? Então, ele deixou a seguinte frase que um colega dele da época disse que ele, deitado, né, impossibilitado, ele disse o seguinte: agora sim, não vou porque não posso mais. Estou satisfeito porque cumpri o meu dever. Fiz o que pude, o que me foi possível. Tomem conta dos trabalhos, conforme já determinei. No dia seguinte, ele desencarna, né? Bom, aí, em 1950, 8 anos após o seu desencarne, o médium Chico Xavier psicografou para Divaldo Franco uma mensagem assinada pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Só que somente em 1970 é que ele, o Filomeno, se apresentou a Divaldo, através da vidência, né, do Divaldo, como um trabalhador atuante,
na área da desobsessão quando em vida, e que teria prosseguido nesses estudos após a morte física. Então, nesse momento, teve um início de uma parceria mediúnica que trouxe a público diversas obras enfocando o tema obsessão. Para quê? Para auxiliar o entendimento, né, e oferecer suporte aos trabalhos mediúnicos nessa área desenvolvido nos centros espíritas no Brasil. O Divaldo, ele conta que em uma dessas comunicações, né, aparições, Filomeno o leva a uma reunião no mundo espiritual, onde ele reside. E ali mostra como é realizada as experiências de prolongamento da vida física através de transfusão de energia, utilizando-se do perispírito. Nada mais é do que o passe, né? E aí, depois de uma convivência de mais de um mês, Filomeno aparecendo sempre, quase que diariamente, para facilitar o intercâmbio psíquico entre ele e o Divaldo, começaram a escrever o primeiro livro dele, psicografado pelo Divaldo, que o título é Nos Bastidores da Obsessão, que são relatos em torno da vida espiritual, das técnicas obsessivas e de desobsessão. A partir daí, seguiram-se outros livros sobre o problema obsessivo, classificado, inclusive, por Filomeno de Miranda, como tormentoso flagelo social. Ele fala que a obsessão é um tormento social, né? Nos seus livros, caracterizados e lidos como romances, encontra-se meticuloso exame da mediunidade atormentada e das patologias obsessivas, em páginas de profundo teor didático que permite ao leitor melhor compreensão da narrativa central. Bom, além do livro Nos Bastidores da Obsessão, ele ditou ao médium Divaldo Pereira Franco mais 17 obras, entre as quais eu vou citar algumas que são de grande sucesso de venda, né? Uma que foi lançada em 1988, cujo título é Loucura e Obsessão. Ela descreve sua visita, a visita do Filomeno a um centro de Umbanda levado pelo Dr. Bezerra de Menezes e consultas de várias pessoas, em especial de um caso de esquizofrenia gerada pela obsessão. Então, esse livro foi um livro de grande sucesso em 1988. Depois ele teve um outro também, que foi lançado em 2003, cujo título é Sexo e Obsessão. Esse livro aborda temas atuais como pedofilia, a luxúria, a pornografia e a banalização do sexo pela grande mídia. Um outro livro também muito bom, esse daí, que fez muito sucesso, né? A coleção também Transição Planetária, composta por 4 livros. A primeira, com o próprio nome da coleção, que é Transição Planetária, que foi lançada em 2010. Depois nós temos o Amanhecer de uma Nova Era, em 2012. Perturbações Espirituais, em 2015, e No Rumo do Mundo de Regeneração, que foi a sua última obra, publicada
em dezembro do ano passado, de 2020, né? Então, nesse livro, ele narra com detalhes a atuação dos benfeitores espirituais designados para ajudar a humanidade durante o processo de pandemia e transição planetária, né? No livro Amanhecer de uma Nova Era, foi a antepenúltima obra, ele enfoca a transição do planeta Terra, do mundo de expiação e provas, né, para um mundo de regeneração. Esse livro, Amanhecer de uma Nova Era, é a continuação do livro Transição Planetária. Nessa coleção também nós temos o livro Perturbações Espirituais, é a penúltima obra, e também, de alguma forma, faz parte da série que inicia lá com a transição, né, e o amanhecer, e aborda os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, especialmente nas sociedades espíritas sérias, dedicadas à renovação da sociedade, assim como nos agrupamentos humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das criaturas, porque eles também são atacados, né, por obsessores. Então, esse livro ele trata, chama Perturbações Sociais, desse ataque, inclusive nos centros espíritas, né? Bom, daria para eu falar muito mais sobre a grande colaboração que Filomeno de Miranda nos trouxe, só que vale lembrar que o seu trabalho continua vivo através do projeto Manuel Filomeno de Miranda, criado em maio de 1990. Esse projeto dá um apoio e treinamento aos integrantes dos centros da área mediúnica, através de seminários, cursos, oficinas e palestras. O próprio Instituto já teve a oportunidade de passar para os seus trabalhadores esse treinamento com a equipe que é responsável pelo projeto, né? Essa equipe ela atua desde 1965 no Centro Espírita Caminho da Redenção, lá em Salvador, e também na obra social da Mansão do Caminho, que foi fundada por Divaldo Franco, né? Eles possuem, são 3 espíritas, 3 atuantes, né? Que possuem uma larga experiência nos trabalhos das reuniões e vivências mediúnicas, qualidade na prática mediúnica, desobsessão e a assistência espiritual através dos passes e do atendimento fraterno. Então, gente, eu acho que falar de Filomeno de Miranda é fantástico, mas nós também temos um tempo, né? Então, eu espero ter passado um pouquinho da obra e vida desse trabalhador incansável, que, através da psicografia de Divaldo, ainda nos ajuda nos esclarecimentos, dificuldades e todo um trabalho, principalmente na mediunidade, né? Eu só tenho que agradecer e agradecer também pela paciência de vocês e pedir que estejamos sempre juntos e que o Mestre nos acompanhe sempre. Muito obrigada pela paciência. Até uma próxima oportunidade.